O título desta sessão, como já foi oportunamente divulgado, é este que aqui está: 1969, quando os Papamoras não voltaram. Esta é uma história particularmente curiosa que eu, a primeira vez que li isto, achei assim uma coisa bastante enigmática e depois fui lendo mais sobre o assunto. Eu penso que é uma história relativamente mal conhecida porque já se passou há muito tempo, podemos dizer assim, há quase, enfim, há 56 anos, mas é uma história que nos pode dar aqui pistas muito interessantes sobre a importância da monitorização das populações de aves. Vamos então conhecer melhor esta espécie. Começamos, como sempre, pela ficha de apresentação. O Papamoras é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes e à família Sylviidae, que é a família que reúne as totinegras. Essa família já foi muito maior, mas as alterações taxonómicas dos últimos anos acabaram por retalhar essa família em várias, e atualmente as Sylviidae praticamente só incluem as totinegras. O nome científico é este que aqui está, Curruca communis. Eu aprendi isto inicialmente como Sylvia communis, entretanto também aqui fruto de algumas revisões taxonómicas passou-se a chamar Curruca communis, já lá vamos. É uma totinegra de tamanho médio, tem 14 cm de comprimento, uma envergadura de 18 a 23 cm. É curioso que o comprimento é mais ou menos o mesmo, por exemplo, da totinegra de cabeça preta, mas a envergadura é muito maior. É muito maior porque esta é uma ave migradora. As aves migradoras, em média, têm asas mais longas para conseguirem efetuar, percorrer as longas distâncias. As aves residentes, em média, têm asas mais curtas. Em termos de habitat, o habitat varia um bocado consoante as regiões e os países, mas em Portugal esta é uma ave que frequenta principalmente zonas de altitude, grosso modo acima dos 600 metros, isto na época de nidificação, e aí frequenta zonas de matos densos. Há outras zonas em que frequenta sebes vivas, portanto, paisagens compartimentadas com aquelas sebes que vão separando os terrenos. Claro que depois na migração são um bocadinho mais ecléticas, como acontece com muitas aves migradoras, mas de uma forma geral gosta de zonas de vegetação razoavelmente densa. É uma ave insetívora, mas que no outono, em particular durante a migração, complementa a sua dieta com frutos e bagas, talvez para conseguir acumular gordura mais rapidamente. O ninho é feito na vegetação densa, normalmente no interior de um arbusto ou num tufo de ervas. A postura tipicamente anda dos 4 e os 5 ovos, e a incubação é o período normal para os passeriformes, que é um bocadinho menos de 2 semanas, neste caso 11 a 12 dias. Portanto, é uma incubação relativamente rápida, e depois as crias estão mais 2 semanas no ninho e a seguir vão à vida delas. O nome científico, então, é este, Curruca communis. Curruca, este nome não vem do latim nem do grego, vem do sueco. Vem do sueco, do nome Kruka, que é um nome obsoleto para o Papamoras cinzento. O Papamoras cinzento é a Curruca curruca, que no passado se chamava Sylvia curruca, e que depois acabou por ser adotado para designar este género de aves. Portanto, curruca vem do sueco. Communis é uma palavra que vem do latim, que significa comum. Portanto, é uma referência à abundância desta espécie. À primeira vista pode parecer um bocadinho estranho, porque esta ave hoje em dia não é abundante, enfim, é frequente, mas não é abundante em lado nenhum. Mas já vamos perceber qual foi o racional, qual foi a lógica para atribuir este adjetivo communis a esta totinegra. Quem atribuiu o nome foi este senhor que aqui está, que se chama, ou chamava, enfim, ele viveu no final do século XVIII, John Latham. John Latham foi um médico e naturalista inglês que se interessou muito pela ornitologia. Ele teve uma vida muito longa, morreu aos 96 anos,
Ele exerceu medicina até aos 56 e depois dos 56 decidiu largar a atividade de medicina e dedicar-se unicamente à ornitologia. E ele descreveu muitas espécies, em especial da Austrália. Ele até há quem lhe chame o pai ou o avô da ornitologia australiana, porque nesta altura em Inglaterra já se recebiam muitas aves vindas, de aves que tinham sido recolhidas na Austrália e que ele ajudou a classificar. E então foi este senhor, John Latham, que classificou esta totinegra com o nome Silvia comuni. Está aqui o protónimo, na altura já havia o género Silvia, o protónimo era Silvia communis e a autoridade então Latham 1787. Está aqui com os parênteses para designar que o nome atualmente em uso já não é o nome original, que o nome original era Silvia communis. E reparem, hoje em dia, quando se descreve uma espécie, é obrigatório indicar a localidade tipo, mas no século XVIII, no tempo do Linneu, não era bem assim, não havia ainda esta obrigatoriedade, e a descrição que o Latham dá, nesta altura, é not uncommon in England, portanto, não é incomum na Inglaterra. Ele refere-se a esta ave como sendo uma ave frequente, e é talvez por isso que ele vai buscar aqui o nome communis. Isto é a informação, então, que está no Birds of the World, e este é o senhor John Latham, aqui com a indicação do período em que ele viveu, a segunda metade do século XVIII e primeira do século XIX. Falando um pouco da identificação, esta totinegra, a característica mais marcante são as asas arruivadas. Portanto, tem esta mancha ruiva nas asas, que é particularmente visível nas terciárias, que são estas três penas que estão aqui sobrepostas na asa fechada, mas que também se vê quer nas penas de voo, quer principalmente aqui nas grandes coberturas portanto, nas grandes coberturas da asa. E essa característica está presente tanto nos machos, como nas fêmeas, como nos juvenis. Portanto, o painel ruivo nas asas é muito característico. A única espécie que pode propiciar confusão, tendo em conta o padrão de cores e esta característica, é a totinegra tomelheira, que também tem assim a cabeça acinzentada e o painel ruivo, embora com um padrão ligeiramente diferente, e a totinegra tomelheira é ligeiramente mais pequena, mas pode efetivamente ser confundida. Agora, para além do painel ruivo, o que se nota muito é, no caso em inglês esta espécie chama-se white throat, e white throat significa garganta branca. E como podem ver, tanto o macho que está aqui à esquerda como a fêmea à direita, embora tenha assim uns tons assim meio beges, acastanhados, a garganta branca contrasta com o resto da plumagem. Portanto, é essa a lógica para o nome inglês white throat. Depois, os machos adultos têm então a cabeça predominantemente cinzenta, às vezes com umas nuancezinhas acastanhadas, principalmente no outono. Já as fêmeas têm a cabeça mais dominada por tons castanhos, embora, diz aqui no texto, algumas são quase tão cinzentas como os machos, e no outono pode ser difícil de as distinguir. Reparem também aqui neste destaque, tem aqui as terciárias com estas orlas um bocadinho arruivadas, que é a tal característica que depois vemos aqui também nesta ave. Portanto, o ruivo nas asas é talvez aquela característica que salta mais à vista para a identificação desta espécie. Aqui uma fotografia tirada na primavera de um macho adulto, neste caso tirada em Espanha. Reparem, cabeça cinzenta, contrastando com a garganta branca, portanto, mais branco do que as partes inferiores, que são assim de um branco sujo ou de um cinzento, e depois cá está o painel ruivo nas asas, e portanto, quer nas penas de voo, quer nas coberturas, nas grandes coberturas que se vê aqui. Aqui uma imagem de uma fêmea na primavera, tirada em abril, salvo erro, a cabeça mais castanha, portanto não há o contraste com o resto do corpo, a garganta branca, embora aqui talvez um bocadinho queimada nesta foto, mas nesta foto tirada mais de cima vê-se bem, mais uma vez, as terciárias escuras com as orlas ruivas e o ruivo estendendo-se ao resto das penas de voo, nomeadamente às secundárias e às grandes coberturas. Portanto, é então o aspecto desta ave que, tirando a confusão com a totinegra tomelheira, que é mais rara, não é especialmente difícil de identificar. Em termos de conservação, esta espécie
não está ameaçada nem em Portugal, nem em Espanha, nem na Europa, nem a nível global. Portanto, isto é tirado da lista vermelha e usa fontes da BirdLife e do ICNF e da IUCN. Portanto, os estatutos são estes, Least Concern, ou que em português se diz pouco preocupante, não é uma ave ameaçada, para já, apesar das flutuações populacionais que já vamos ver melhor, é uma ave razoavelmente abundante, não suscita preocupações de conservação. Eu digo razoavelmente abundante, embora há pouco eu tenha dito que não é abundante em lado nenhum, portanto, se calhar o abundante aqui não será o melhor termo, mas é razoavelmente comum e bem distribuída. Talvez seja a forma mais correta de pôr isto. Agora vamos olhar um pouco para a distribuição, que isto aqui é importante para nós percebermos a dinâmica populacional desta espécie. Este mapa é do site Birds of the World, tem duas manchas coloridas, tem uma a norte de tom salmão, que é a zona de reprodução, e tem uma a azul em baixo, que é a zona de invernada. Ou seja, isto é uma ave totalmente migradora, como é o padrão para as aves que são predominantemente insetívoras. Portanto, ela nidifica nesta grande região que se chama Paleártico, é mais ou menos, isto já nem é só o Paleártico Ocidental, já entra um bocado pelo Paleártico Oriental, mas, portanto, grosso modo é a maior parte da Europa, exceto o Norte, alguns países do Norte de África e depois aqui Turquia, Cáucaso e uma parte da Ásia Central até à Mongólia e ao noroeste da China. A zona de invernada apanha a África, sobretudo ao longo desta faixa que aqui está, e depois na África Oriental, quando chegamos aqui à Etiópia, desce por aqui abaixo e vai até ao Botsuana e à África do Sul. Ora, esta faixa aqui é uma faixa muito relevante para nós compreendermos como é que tem evoluído a população desta espécie. E então eu pus aqui ao lado um mapa que apanhei da net e que nos mostra aqui o nome desta faixa. Como se sabe, a sul de Marrocos e da Argélia estende-se uma vasta área desértica, que é o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo. Isto é algo que, enfim, é do conhecimento geral. Depois, antes de chegarmos mesmo à zona das florestas tropicais, há uma zona de transição, que é uma zona, podemos dizer, semidesértica, que se chama o Sahel. E o Sahel forma aqui então uma banda que atravessa a totalidade da África. E se vocês, eu tentei pôr os mapas mais ou menos à mesma escala para se poder comparar lado a lado. E quando nós olhamos para os dois mapas, nós vemos que a zona de invernada dos Papamoras, grosso modo, coincide com o Sahel. Não na África Oriental, porque na África Oriental elas descem até cá mais abaixo. Eu presumo, não tenho dados, mas presumo que estas populações que invernam aqui sejam em grande medida as que vêm da parte mais oriental da área de distribuição, portanto, as populações asiáticas, eventualmente aqui do leste da Europa. Portanto, as populações mais ocidentais tendencialmente irão invernar nesta parte da África, portanto, ao longo do Sahel. E este aspecto é muitíssimo importante, já vamos ver porquê. Vamos olhar para o mapa de distribuição na Europa. Este é um mapa de abundância tirado do site do segundo Atlas Europeu, que é o ebba2.info, e os gradientes de cores têm a ver com a abundância. Isto são quadrículas de 50 por 50 km, e quanto mais escuro, maior o número de casais, de acordo com esta escala à esquerda, que é uma escala logarítmica. O que podemos ver é que esta espécie nidifica em praticamente toda a Europa, exceto no extremo norte, como eu já disse, e as zonas de maior abundância, que são as bolinhas mais escuras, estão aqui numa faixa central que vai assim a olho, grosso modo, entre os 45 e os 60 graus norte. Portanto, apanhando países como o Reino Unido, Dinamarca, Polónia, países bálticos, Bielorrússia, aqui talvez Roménia, e depois uma mancha de um tom vermelho intermédio cobrindo a maior parte da Europa. Como é normal, as bolinhas ficam mais claras quando nos dirigimos para os extremos, quer a norte, quer a sul. Isto significa que a espécie já não tem aí as condições ótimas de que necessita para nidificar. Condições ótimas em termos de clima, vegetação, alimento, etc. Portanto, normalmente não é assim com todas as espécies, mas com muitas espécies é. A abundância é maior no centro da área de distribuição e vai diminuindo à medida que avançamos para a periferia, que é quando as condições deixam de ser boas. Portanto, assim, eu diria que as condições são ótimas para esta espécie, de facto, nesta faixa que vai desde a Inglaterra aqui até ao oeste da Rússia. Agora, aqui o mapa de variação.
O mapa de variação, que é o que compara o primeiro com o segundo Atlas, eu já expliquei estes mapas em sessões anteriores, mas para o caso de haver alguém que não está familiarizado, eu faço um breve resumo. Este mapa tem 3 cores, cinzento, azul e cor de laranja, sendo que cinzento corresponde às quadrículas em que a espécie estava presente no primeiro Atlas e também estava no segundo Atlas. Portanto, são zonas onde a espécie já existia e continuou. Azul é onde a espécie apareceu pela primeira vez e cor de laranja é onde a espécie desapareceu. Bom, o que é que nós vemos? A maior parte da Europa está a cinzento, sobretudo a tal parte central, que é onde a espécie é mais abundante. Há uma clara mancha azul na parte norte, Noruega e sobretudo Suécia e Finlândia, sugerindo aqui uma expansão para norte. E depois vemos aqui cor de laranjas no sul. Sul de Espanha, sul de Itália, sul de França, Grécia, sugerindo que a espécie esteja a tornar-se, a abandonar algumas zonas do sul. Isto, portanto, provavelmente haverá uma deslocação para norte, se bem que é preciso fazer aqui uma ressalva. Nesta zona de Espanha, onde existe a maior mancha maior, a espécie aqui provavelmente nem se reproduzia. Isto é um problema com os atlas, com o primeiro Atlas espanhol, porque isto compara o primeiro Atlas espanhol com os trabalhos mais recentes. E o primeiro Atlas espanhol, que foi feito nos anos 70 e 80, tinha um problema, é que considerou como registros de nidificação muitas aves observadas em passagem migratória primaveril. Eles fizeram isso com a sombria, com o papa-amoras, creio que com alguns papa-moscas e outros. Portanto, esses dados depois foram expurgados no Atlas mais recente, portanto é provável que alguns destes registros de cor de laranja, sobretudo aqui na Extremadura e na Andaluzia Ocidental, fossem registros de aves em passagem e, portanto, não houve um desaparecimento, houve uma correção dos dados. Teria que se fazer uma análise mais fina. De qualquer forma, mesmo feita esta ressalva, parece que em toda a orla do Mediterrâneo terá havido aqui um encolhimento, um desaparecimento da espécie, ao passo que houve aparentemente uma expansão para norte. Então, é um exemplo típico daquelas espécies que se estarão a deslocar para norte ao longo do tempo, independentemente agora se é por razões de clima ou por outras. Agora vamos olhar para aquilo que também é um dos pontos centrais desta apresentação, que é a tendência populacional. E vou falar da Europa como um todo e vou falar de vários países mais detalhadamente. Ora, eu começo por partilhar este gráfico, que é um gráfico do EBCC, está aqui em baixo, que é o European Bird Census Council, que é uma organização que há muito tempo, há muitos anos, que vai compilando dados dos vários programas europeus de monitorização de aves comuns. De que temos em Portugal o CAC, que é feito pela CEPEA, em Espanha o SACRE, que é feito pela CEU, e noutros países outros programas. E, portanto, desde 1980 que são compostos gráficos de evolução das populações com base nos contributos dos vários países. É preciso dizer que na maioria dos países europeus estes programas só começaram na década de 80 ou mais tarde. Em Portugal, por exemplo, só começaram em 2004. Portanto, há muitos países que começaram só na década de 90 e alguns depois do ano 2000. São poucos os que começaram na década de 80 e que eu tenha conhecimento, só houve um país que começou antes da década de 80, que foi o Reino Unido. É possível que tenha havido outros, mas eu não tenho conhecimento. Portanto, até 1980 praticamente só havia dados para o Reino Unido, que tinha dados regulares das décadas de 60 e 70. A partir de 80 começa a haver dados de outros países. O que nós vemos neste gráfico é que parece haver, portanto, 100% é o ponto de partida, quando o gráfico começa, e depois parece haver uma ligeira tendência de subida e depois estabilizando. E eles no site do EBCC fazem uma análise, a tendência de longo prazo, eles distinguem a tendência de longo prazo e a tendência há 10 anos. 10 anos é os últimos 10 anos. Portanto, é comparando o ano mais recente com a situação há 10 anos atrás, que é aqui será de 2023, neste caso, comparando com 2013, a tendência há 10 anos é 0%, é estável. A tendência a longo prazo é comparando com o início do programa, que neste caso é 1980, portanto terá aumentado, embora isto aqui a olho não me pareça estar nos 32%, portanto estes 32% se calhar refere-se aqui a 2020 e não a 2023. Mas pronto, seja 20, ou seja 25, ou seja 30, a longo prazo parece haver aqui um aumento, a longo prazo entende-se é desde 1980. E nos últimos 10 anos parece haver alguma estabilidade. Isto para a Europa como um todo. Portanto, eu recordo, isto é o mix dos programas de monitorização, todos na Europa.
E agora vamos ver aquele assunto que no fundo é o que dá o título a esta apresentação, que foi o colapso de 1969. E eu recordo, como acabei de referir, que nesta altura, na década de 60, o único país que tinha um programa de monitorização a decorrer era o Reino Unido. E, portanto, foi o único país onde havia assim dados concretos. E o que é que aconteceu em 1969? Isto está referido, descrito numa notícia que saiu no jornal The Guardian em 2022, podem ver aqui a data, e o título é How a Severe Drought in Africa Caused White-Throat Population to Drop, ou traduzindo, como é que uma seca severa em África causou a população, causou um colapso na população de papamoras. O papamora está aqui, como podem ver, o painel ruivo e a garganta branca, e depois diz no lead que um evento meteorológico em 1968 que matou milhões de aves foi uma primeira indicação de que o clima do mundo estava a mudar. Portanto, saliento aqui, logo no lead, atenção que esta notícia é recente, é de 2022. No lead já são invocadas aqui as alterações climáticas como justificação para este colapso dos papamoras. Depois descreve aqui mais em detalhe, a notícia é longa, não vou estar aqui obviamente a ler tudo, mas saliento o que diz aqui no último parágrafo, que diz que esta secura provocou uma grande escassez de alimentos, particularmente de insetos, que resultou na morte de milhões de papamoras, possivelmente 4 em cada 5. E que na primavera seguinte estas aves não voltaram para o norte. Portanto, isto é a descrição que é dada, é que a seca terá provocado uma diminuição do número de insetos, como consequência milhões de papamoras morreram e eles não voltaram. Bom, e como é que isto se descobriu? Isto de facto a notícia é de 2022, mas isto aperceberam-se logo na altura. Em 1969, efetivamente, o número de papamoras caiu a pique. E depois toda a gente esperava que ele recuperasse e ele não recuperou. E então, passado uns anos, em 1974, houve alguns autores, liderados aqui por este senhor Derek Winstanley, que fizeram um artigo chamado Where Have All the White-Throats Gone? Portanto, para onde é que foram os papamoras? Para onde é que foram todos os papamoras? Porque eles desapareceram. E que reparem aqui no início do texto, diz que até 1968 o papamoras era um visitante de verão abundante e muito distribuído na Inglaterra e na Irlanda, mas que em 1969 o índice anual revelou uma quebra de 77%. É claro que aqui na introdução do artigo ele diz que os autores estão convencidos que o papamoras foi uma vítima da recente deterioração climática nas zonas de invernada. Reparem que este artigo é de 1974. Portanto, em 74 é feita aqui uma associação entre a quebra da população de papamoras e a deterioração climática nas zonas de invernada. Depois, mais para a frente, eles salientam que embora quando há assim um colapso populacional as espécies muitas vezes consigam recuperar em poucos anos, que até à altura deste artigo, até 74, o colapso dos papamoras não deu sinais de recuperação e a população continuou a níveis muito baixos. Está aqui, since its 1969 collapse, the white-throat has given no sign of recovery and remains at a very low level. E depois referem também mais para a frente que esta quebra, este crash de 1969, foi notado noutras partes da Europa Ocidental, sugerindo que houve um decrescimento absoluto na população, em vez de ser uma deslocação de umas áreas para outras, porque eles podiam ter diminuído a Inglaterra e ido para outros lados. E depois dão aqui exemplos do que se passou, por exemplo, na Alemanha, onde se fazia a anilhagem na primavera e que também notaram uma grande diminuição do número de papamoras em 1969. Vamos ver então o que é que se sabe sobre a evolução da população do Reino Unido nessa altura. E eu partilho primeiro aqui um gráfico de um programa que eu já tenho partilhado várias vezes, que é o BBS, que é o Breeding Bird Survey. O Breeding Bird Survey é um programa de monitorização que existe desde 1994 e que eu pus aqui pontinhos porque esse programa continua na atualidade. Os gráficos estão online no site do BTO, que é o British Trust for Ornithology, e nós vemos aqui a evolução da população desde que o programa começou em
em 94, portanto, partindo aqui de uma base de 100, ele subiu, até teve aqui aparentemente um ano muito bom, subiu ligeiramente, depois caiu, portanto, aparentemente agora está a 25% acima do início deste programa. Só que este programa, o Breeding Bird Survey, veio substituir um outro, que era o tal que começou na década de 60, que era o Common Bird Census. O Common Bird Census era o programa mais antigo e depois ele usava um método que eu penso que era mais difícil de implementar, que era o método dos mapas, e a partir de 1994 o BTO resolveu abandonar esse programa e substituiu pelo Breeding Bird Survey, que utiliza transetos lineares. Mas durante alguns anos os dois programas correram em paralelo, que era para permitir a comparação. Portanto, eu acho que eles fizeram uma transição cuidadosa. Mas, consultando os dados até 1964, o gráfico vai-nos mostrar algo completamente diferente que é isto. Portanto, isto é a abundância da população de papamoras de longo prazo desde a década de 60. Este gráfico remonta a 1966, começa aqui nos 100%, está aqui em 67, 68, está aqui, portanto, outra vez nos 100, e em 69 o tal crash populacional em que isto caiu os 77% aproximadamente, portanto fica aqui em torno dos 25%, e reparem, é onde está agora. Portanto, nunca mais recuperou. Este gráfico da esquerda, que é do BBS, começa em 94, que é aqui, portanto, quando nós pomos aqui o 100, isto até sobe ligeiramente, mas quando olhamos para a evolução de longo prazo, a situação é completamente diferente. Portanto, houve uma queda abrupta que se deu num só ano, portanto, no único ano a população cai, e os relatos é que os observadores de aves estavam muito habituados a ver papamoras e que nessa primavera, de repente, saem para o campo a ver aves, onde é que estão os papamoras que a gente não vê quase nenhum. Foi isto que aconteceu. E nunca mais recuperaram, como podem ver. Portanto, há aqui umas flutuaçõezinhas, há uns anos melhores, outros anos piores, mas basicamente estamos ao mesmo nível que estávamos em 1969. Cá está, Common Bird Census foi então o programa que usava o método dos mapas, que funcionou desde 1962. Eu não sei porque é que o gráfico só começa em 66, talvez a espécie não fosse registrada nos primeiros anos, mas o gráfico permite-nos ver o crash. Portanto, vai de 62 a 2000 e o Breeding Bird Survey começa em 94. Agora, logo na altura, surgiram artigos com outras explicações, e um dos que eu achei mais interessantes foi este, publicado também em 1973, da autoria de um senhor chamado Peter Berthold, que é este senhor que aqui está, e o senhor Peter Berthold, ele escreveu este artigo, e está em alemão, mas depois tem um resumo em inglês, e que diz, a propósito do declínio severo das populações de papamoras e de outras aves canoras na Europa Ocidental. Este senhor tem 86 anos, aproximadamente, é um investigador do Instituto Max Planck, na Alemanha, portanto é uma autoridade na matéria, e ele, em 1973, portanto, 4 anos depois do crash, ele publicou um artigo com considerações sobre este crash, mas, curiosamente, não fala nas questões climáticas. E isto em 73, ao mesmo tempo que outras pessoas invocavam a seca no Sahel. Ele, do que eu tive a ler do artigo, eu destaquei aqui duas coisas. A primeira, ele diz assim: os dados atualmente disponíveis sugerem que o declínio acentuado destas espécies, que é o papamoras e outros insetívoros, se deve principalmente ao envenenamento por biocidas nas suas áreas de migração e nas áreas de invernada. E depois diz: o aumento acentuado e planeado da utilização de biocidas em África exige medidas especiais de proteção para as nossas espécies de aves com áreas de invernada africanas, as quais são discutidas. Portanto, ele foca o artigo, ao mesmo tempo que outras pessoas apontavam baterias à seca no Sahel, ele diz: temos que ter atenção a estes produtos biocidas que estão a afetar severamente as aves migradoras que vão passar o inverno em África. Um artigo, como eu disse, de 1973. Entretanto, 20 anos mais tarde, aparece este artigo, em 1989, portanto 20 anos depois do colapso, um artigo da autoria de Peter Lack, que foi publicado numa revista da Suécia ou da Finlândia, de um país nórdico, e chamado, que basicamente descreve as tendências de várias espécies de flosas e totinegras no meio rural britânico ao longo dos últimos 25 anos. E ele põe gráficos para 7 espécies. Isto está em inglês, mas eu adicionei aqui em itálico os nomes científicos. Portanto, em cima a flosa dos juncos,
a toutinegra de Barrete à esquerda, depois a toutinegra das Figueiras, embaixo o Papa-Amoras cinzento, que é uma espécie que nós não temos cá, depois aqui à direita o Papa-Amoras comum, que é o nosso, a Folosa musical e a Folosa comum. E se nós olharmos, isto basicamente são, estes gráficos, isto não são índices de abundância, isto são densidades por quilómetro quadrado. Portanto, os gráficos vão desde 1964, acho eu, ou 64 até 86, e mostram-nos o número de casais por quilómetro quadrado. Se vocês olharem para as escalas, isto anda aqui 0, 1, 2, às vezes 3, 4. Agora reparem no Papa-Amoras. Papa-Amoras, isto é o crash, né, de 69. Tinha densidades de 12 casais por quilómetro quadrado, muito mais comuns que as outras espécies. Era a espécie mais abundante. Talvez aqui a Folosa musical se aproximasse. Mas de resto muito comum. Daí o nome do Latam, comunis, que isto realmente era muito comum. 12 casais por quilómetro quadrado é imenso, é um casal em cada 10 hectares. Portanto, eles iam para o campo e lá estavam os Papa-Amoras a cantar. E de repente cai para 4, ou 3,5, que é os valores equivalentes às outras espécies. E por aqui ficou. Portanto, aquilo que era uma espécie muito comum no countryside, no meio rural inglês, deixou de o ser. Deixou, se calhar, até de justificar este nome comunis. As outras espécies não só não tiveram o crash, como algumas até mantiveram tendências ascendentes de então para cá. Portanto, ele aqui faz uma análise comparativa com base nos dados disponíveis, em que ele então vê as densidades de 7 espécies e calcula depois a evolução destas densidades. Portanto, aqui uma outra forma de ver e de perceber que os Papa-Amoras foram afetados de uma forma que as outras aves da família não foram. Agora vou-vos mostrar aqui umas imagens e um vídeo que também são relevantes para aquilo que se vai seguir. Estas são duas imagens que eu tirei do eBird, recolhidas em África, nas zonas de invernada, e que mostram Papa-Amoras alimentarem-se no solo. Esta aqui à esquerda foi obtida no Burkina Faso, que fica ali na transição entre o Sahel e, portanto, o Burkina Faso fica abaixo do Níger e do Mali, acima da Costa do Marfim, e depois o outro à direita na Etiópia, também aqui o Papa-Amoras a alimentar-se no chão, portanto ambas em África, a alimentar-se no chão, neste caso já na África Oriental. E eu agora vou interromper isto e vou partilhar aqui outra coisa que eu gostava de vos mostrar, que é um vídeo também que está no eBird. Este vídeo, vê lá se já aparece, por favor. Sim, aparece. Pronto, este vídeo que eu ainda não pus a correr, isto é só um minuto. É um vídeo feito na Gâmbia, portanto, estão aqui os créditos desse senhor Daniel Jiménez, em janeiro, na Gâmbia. Portanto, a Gâmbia é um país da África Ocidental, que fica junto ao Senegal, que vão ver aqui um Papa-Amoras em alimentação e que passa uma grande parte do tempo a alimentar-se no solo. Primeiro está aqui a saltar nos raminhos. Reparem também a garganta branca e os painéis ruivos das asas, que nos ajudam à identificação. Ele está a olhar muito para o chão e agora está aqui no chão e está à procura de alimento no solo. O que se sabe é que várias espécies de insetívoras em África procuram muitos insetos do solo, presumivelmente porque eles são mais fáceis de ver quando estão no solo. Não é igual para todas as espécies, mas é verdade para muitas espécies. Portanto, as espécies que procuram insetos é mais fácil, no solo estão mais expostos, estão mais quietos e, portanto, presumivelmente serão mais fáceis de capturar. Reparem como ela está ali a alimentar-se, descobriu ali qualquer coisa e está à procura, vai-se alimentando enquanto é filmado. Portanto, isto foi filmado então na Gâmbia. Agora vou interromper e vou voltar aqui à apresentação. Ora, estávamos aqui nestas fotos, portanto, mostrei-vos estas fotos das toutinegras, dos Papa-Amoras a alimentarem-se no solo, mostrei-vos um vídeo. Vem isto a propósito de um outro artigo que eu encontrei, este é bastante recente, é de 2023,
e que chama a atenção para um problema bastante relevante que tem estado a afetar também as populações de aves, que é o aumento do pastoreio em África. Pastoreio portanto, com cabras e ovelhas e vacas. O aumento do encabçamento na zona do Sahel tem sido enorme. E o artigo é este, é de 2023, Shrub Dwelling Birds in the Sahel forage less often on the ground in grazed areas. Ou traduzindo, as aves que frequentam zonas de arbustos no Sahel vêm alimentar-se menos frequentemente ao solo em áreas que são pastoreadas. E já vamos perceber melhor este fenómeno. Então, ele começa por citar dados da FAO, que é a Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, portanto, a Organização da Alimentação e da Agricultura, e que diz que o número de bovinos, ovinos e caprinos na zona seca dos trópicos do norte da África, portanto, na zona do Sahel, quadruplicou entre 1960 e 2010. Portanto, há muitíssimo mais animais destes a pastar nesta faixa do Sahel. Quadruplicou. E a consequência de quadruplicar é que o solo fica muito mais limpo, com menos vegetação, porque as cabras e não só devoram a vegetação, e, portanto, havendo menos vegetação, há menos insetos. Se há menos insetos, há menos oportunidade de alimentação no solo. E para aves que estejam especializadas em alimentar-se no solo, isso pode ter consequência a nível de sobrevivência. Então, eles fizeram um estudo em que compararam para 6 espécies que eles escolheram, que estão aqui, em que o Papamoras é o quarto aqui, que é o Common Whitethroat, em que eles tiveram a comparar a percentagem de aves que se alimentavam no solo em zonas pastoreadas e em zonas não pastoreadas. Portanto, eles foram à procura de aves destas espécies, contaram todas as que viram e depois determinaram a percentagem das que se alimentam no solo. Os números representam o número total de indivíduos vistos e a altura das barras é a percentagem. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que no caso dos papamoras, em zonas... o cor de laranja é grazed, portanto, é zonas pastoreadas, e o verde é ungrazed, que é zonas não pastoreadas. Na maioria das espécies, as barras verdes são bastante mais altas em zonas não pastoreadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando não há pastoreio, as aves vão mais vezes ao solo para comer. Quando está tudo pastoreado, não há oportunidades de alimentação no solo, têm que procurar nos arbustos ou nas árvores, presumivelmente com menos sucesso, porque não é a especialidade delas. No caso do papamoras, o que se vê é que em 228 indivíduos em zonas pastoreadas, era apenas 3% as que se iam alimentar ao solo. As outras 97% alimentavam-se nas árvores ou em arbustos, enquanto que em zonas não pastoreadas andava pelos 50%, embora a amostra fosse mais pequena, foi só uma área que eles conseguiram escolher sem pastoreio, mas isto verificou-se nas outras espécies. Portanto, não sendo pastoreado e havendo mais vegetação natural a crescer, as aves têm mais oportunidade de alimentação, de encontrar insetos e, portanto, têm maiores taxas de sobrevivência. Isto é um aspecto muitíssimo relevante. O que eles concluem, após as análises estatísticas que fizeram, é que devido à maior pressão de pastoreio, os papamoras e outros passeriformes que vivem em matos perderam parte do seu habitat de alimentação, especialmente no Sahel Ocidental, onde a pressão de pastoreio é mais elevada. Porque eles depois comparam o Sahel Ocidental com o Sahel Oriental e concluem que, para a generalidade das espécies, a percentagem das que se alimentam no solo é maior no Sahel Oriental, porque há menos pastoreio aí. Portanto, há mais pastoreio no Sahel Ocidental, que é para onde vão invernar para onde vai invernar a maioria das aves europeias. Portanto, um fator muito relevante que pode estar a contribuir para o declínio destas espécies. Mas a história não acaba aqui, porque agora vamos complicar isto um bocadinho mais. Vocês já viram que a tendência em Inglaterra, no Reino Unido, é mais ou menos lateral, mas agora observem este gráfico, que é a evolução do índice populacional nos Países Baixos desde 1984, que é quando o programa começou. Passou dos 100 para, já andou aqui nos 400, agora está nos 350. Portanto, enquanto no Reino Unido a população depois do crash está a lateralizar, se assim se pode dizer, nos Países Baixos está a aumentar de forma continuada. Ora, os Países Baixos são quase vizinhos do Reino Unido, é só atravessar o canal. E eu pergunto-me se a explicação para esta diferença entre os Países Baixos e o Reino Unido estará em África ou estará na Europa. Porque se calhar não é só em África que nós temos que procurar a explicação. Porque se a explicação fosse só o clima seco no Sahel, que causava mortalidade, e o pastoreio que retirava oportunidades de alimentação,
bom, então elas não conseguiam sobreviver, mas aparentemente nos Países Baixos estão a prosperar, estão a aumentar bastante. Então, se calhar, é apenas uma hipótese, mas se calhar na Europa também há aqui fatores que possam estar a contribuir para evoluções diferentes em diferentes países. É apenas uma hipótese, eu não tenho respostas para isto, mas surpreendeu-me ver este gráfico tão diferente daquilo que se passa no Reino Unido. Mostro-vos ainda um outro caso, que é o caso da Suíça. A Suíça também tem um programa de monitorização desde 1990. Neste caso, tem uma linha de 100 que não é o ponto de partida, é o valor médio ao longo do programa. E o que nós vemos na Suíça é uma situação diferente do Reino Unido e diferente dos Países Baixos. Isto começou aqui por volta dos 100, desceu um bocado até aos 60, depois começou a subir consistentemente e com grande velocidade até aos 160, e de repente, reparem porque é que houve aqui um crash, não tão violento, não foi os tais 77% que houve no Reino Unido, mas ainda assim aqui um crash que caiu dos 160 para os 100, portanto mais de um terço em 2 anos. É significativo e voltou praticamente ao ponto de partida. Portanto, parece estar a lateralizar, mas com oscilações bastante pronunciadas. O que nos mostra que há, de facto, evoluções diferentes entre os vários países, possivelmente causadas ou por diferente meteorologia na Europa, ou por fatores de habitat, ou, eventualmente, porque os indivíduos dos diferentes países vão invernar a zonas diferentes. Não sabemos. Apenas estou a apresentar estes casos para mostrar que muito provavelmente há aqui vários fatores em jogo em simultâneo, que é o que quase sempre acontece nestas situações e que, portanto, independentemente do que se passa com o clima no Sahel e fora do Sahel, nós não devemos esquecermos que há outros fatores que podem ter um papel relevante. E eu acho que este caso é muito interessante, seria muito interessante haver mais dados sobre o Papa Amoras noutros países. Eu procuro noutros países, mas nem todos os países têm os seus gráficos online de forma gratuita. Mas era interessante fazer umas análises mais aprofundadas para tentar perceber o que é que está a motivar estas diferentes variações tão amplas nos vários países. Bom, agora vamos ver um bocadinho melhor a situação em Espanha e, por fim, em Portugal. Este é um mapa de distribuição do segundo Atlas espanhol. Este Atlas mostra-nos aqui, portanto, quadrículas 10 por 10 km. Este Atlas foi feito de 99 a 2002. Mostra-nos uma distribuição muito ampla na metade norte da península, portanto, na Meseta Norte e na Cordilheira Cantábrica, na Galiza e nos Pirineus, e depois também aqui no sistema ibérico. Tem aqui um buraco no Vale do Ebro, que são zonas de baixa altitude. No sul da península aparece uma distribuição mais dispersa, tem algumas aqui nas serras da Andaluzia, Serra de Cazorla, no sistema bético, nas serras de Cádiz. Aqui nesta zona da Meseta Sul é a tal situação em que pode haver aqui uma mistura com aves em passagem migratória, porque isto são zonas de baixa altitude e isto não tem continuidade do lado português. Portanto, não sei avaliar se isto são tudo casos de reprodução ou se haveria indivíduos em passagem migratória. De qualquer forma, o aspecto a reter é que a espécie é mais abundante na Meseta Norte, que é a zona de maior altitude. Esta é a diferença para o terceiro Atlas, do segundo para o terceiro. As bolinhas as bolinhas azuis mostram as zonas onde a espécie apareceu. Podemos ver aqui uma expansão em certas zonas da meseta da parte norte, particularmente aqui no País Basco e nas Astúrias, também no sistema central. Agora, a parte sul, quase tudo a vermelho. Nem tudo, mas quase tudo. E isto reforça um bocadinho aquela ideia de que muitos destes registros seriam aves em passagem migratória, não teriam nidificado, porque isto de facto não tem grande habitat aqui. Mas pode também haver uma diminuição em algumas serras, aqui na Catalunha também houve diminuição. Portanto, às vezes alguns atlas, já aconteceu em Espanha, já aconteceu em Portugal, que tomam a opção de registar como nidificação possível as aves que estão em passagem migratória. Eu acho que isto não é uma boa abordagem, porque acaba por levar a conclusões erradas, e eu acho que as aves que manifestamente estejam em passagem migratória nem deveriam figurar nos atlas, mas nem sempre as opções vão por esse caminho, e depois pode dar a ideia errada de que realmente as aves estão a nidificar. Pronto, olhando para o terceiro Atlas, o que vemos é que a espécie está praticamente confinada aqui à Meseta Norte, Pirineus e outras cordilheiras, e depois aqui com registros dispersos no sul e no leste. Aqui o gráfico da tendência populacional em Espanha, de acordo com o programa SACRE. O SACRE, que é o programa de seguimento de aves comuns reprodutoras, que é organizado pela Cell BirdLife, que é o equivalente em Espanha à CEPEI. Ora, este gráfico
mostra-nos uma evolução diferente da que vimos para os países anteriores, mostra-nos uma tendência negativa. Ela está quase de lado, é verdade que está praticamente lateral, mas reparem que até 2004 estava quase sempre acima de zero e de 2004 para cá está sempre abaixo de zero. Portanto, é lateral com pendor negativo. O que sugere é a tal situação que vimos no Atlas europeu, que elas parecem estar a abandonar a parte sul da área de distribuição. E este gráfico também sugere, independentemente dos tais registros erróneos no Atlas, parece-me que este gráfico também aponta nesse sentido, embora não seja um declínio catastrófico. Portanto, se compararmos com o início do programa, ela está quase no ponto de partida, está aqui perto do zero, mas estas oscilações parecem estar ligeiramente descendentes. Em Portugal, bom, em Portugal, a primeira coisa aqui a salientar, que se calhar muita gente não sabe, porque associa o Papa Amoras mais a um migrador de passagem, o Papa Amoras nidifica em Portugal e é razoavelmente comum em altitude. Este é o mapa do primeiro Atlas Nidificantes, que saiu em 1989 e que teve os trabalhos de campo entre 1978 e 1984, e o que podemos ver aqui é, se traçarmos uma linha mais ou menos aqui desde a Lousã até à Malcata, a Serra da Malcata é aqui, a Serra da Lousã é aqui, desta linha para cima estava presente em quase todas as quadrículas, incluindo no litoral norte, que aqui nem tem grandes serras, que é uma coisa que refere aqui no texto, que é uma espécie com uma distribuição confinada sobretudo às zonas montanhosas do norte e centro, mas ocorrendo ao nível do mar do noroeste. O Coverley, que é um autor da primeira metade do século XX, diz que na primeira metade do século a espécie nidificaria mais para sul. Portanto, se calhar desapareceu. E também diz que a abundância diminui de norte para sul. Portanto, o Papa Amoras é mais comum no norte, depois vai diminuindo. É claro que quando chegamos à Serra da Estrela, que é uma zona de grande altitude, eles são bastante comuns, mas vão se tornando mais escassos à medida que avançamos para sul. Esta era a situação. E depois reparem nisto. Isto é uma bola grande. Bola grande significa nidificação confirmada. Há aqui uma população, que é talvez uma população reliquial, na Serra de Monchique, lá mesmo na Foia, lá em cima. O que é curioso sobre esta população é que ela existia no primeiro Atlas, existia no segundo e continua a existir no terceiro. Portanto, apesar de todas as alterações, os Papa-Amoras continuam a ocorrer no Alto da Serra de Monchique. Portanto, Papa-Amoras nidifica na metade norte, nem é metade, é um bocadinho mais para cima. Portanto, na década de 80, eles nidificavam no interior norte e centro, também no litoral, um bocadinho no litoral, e o limite era, desculpem, eu acho que esta frase por qualquer razão ficou cortada, mas que o limite era então aqui entre a Lousã e a Malcata e depois com o tal núcleo isolado em Monchique. É claro que como isto é uma ave migradora e passa pelo nosso país a caminho da África, durante as migrações, em especial no final do verão e no outono, eles aparecem em todo o país. Portanto, aí também há em Lisboa, no Ribatejo, no Alentejo, em todo o Algarve, etc. Portanto, entre meados de agosto e meados de outubro podemos ver Papa-Amoras com frequência, que são aves migradoras. Os nidificantes são então nestas zonas altas. Situação do segundo Atlas. O segundo Atlas, que é feito de 1999 a 2005, tem quadradinhos 10 por 10. O que é que nós vemos? Mesma coisa, distribuição no norte e no centro, também aqui no litoral, mais uma vez, aqui desde Caminha até, grosso modo, Aveiro. Cá está o núcleo de Monchique, com nidificação confirmada. Depois vemos aqui várias bolinhas espalhadas pelo Ribatejo e pelo Alentejo. Isto são aves migradoras de passagem. Este é um dos casos em que a equipa do Atlas decidiu incluir os registros de passagem na representação do mapa e que, na minha opinião, isto acaba por dar a ideia errada de que a espécie nidificaria por aqui, o que não é de maneira nenhuma o caso. Portanto, estes registros, na minha perspectiva, não deveriam figurar no Atlas, mantendo-se apenas o de Monchique, onde se sabe que a espécie nidifica. De resto, eu tinha falado que isto ia desde a Lousã até à Malcata, agora expandiram-se um pouco para sul, aqui nestas serras isto é aqui um bocadinho a norte de Ródão, Oleiros, Proença Nova, há aqui algumas serras, aparentemente também está aqui com nidificação confirmada, portanto ter-se expandido um pouco para sul. Portanto, isto é década de 90, peço desculpa, 90, 2000, interior norte e centro, mas desceu quase até ao Tejo, o Tejo passa por aqui, portanto passa aqui em Vila Velha de Ródão, elas desceram um bocadinho e de resto a distribuição mantém-se. Continua, portanto mantém-se a presença em Monchique, cá embaixo está a população reliquial. Estes registros do Ribatejo e do Alentejo, como disse, à partida serão aves em passagem. Finalmente, o terceiro Atlas, que
que foi realizado de 2015 a 2021, a situação é esta que aqui está. Aqui as bolinhas escuras são identificação confirmada, vermelhas provável, amarelas possível, mais uma vez interior norte e centro, desapareceu da faixa costeira, mas cá está ainda o núcleo em Monchique. Portanto, ele mantém-se, esta população, apesar de ser diminuta, são 3 ou 4 casais, continua a existir. E posso referir em nota extra-atlas que eu tenho observado a espécie aqui na Serra de São Mamed, que é perto de Porto Alegre, que também vai aos 1020 metros, vai um bocadinho acima de Monchique. De vez em quando aparecem lá machos a cantar na primavera, em abril ou maio, mas eu não sei se nidifica. Portanto, eu julgo que é um local que, como está no limite da distribuição, será de ocorrência irregular, mas que obviamente tem condições para a espécie ocorrer. Então, em 2020, o que nós vemos é que continua a ser norte e centro, sobretudo nas terras altas, mais uma vez, portanto, além de estar ausente do litoral, desapareceu também aqui, está ausente aqui desta zona da terra quente transmontana, que é de baixa altitude, e mais uma vez mantém-se o núcleo de Monchique. Agora já não aparecem aqui estes registros no Ribatejo e no Alentejo que a equipa resolveu explorar. Entretanto, o terceiro Atlas também tem um mapa comparativo. Ora, nestes mapas comparativos, o verde significa as zonas onde a espécie apareceu de novo, o vermelho onde desapareceu e azul onde se mantém. Só que eu olhei para este mapa e este mapa fez-me um bocado de confusão, porque este mapa sugere uma expansão para todo o Alto Minho e para a parte oeste do distrito de Vila Real. Portanto, toda a zona do Gerês está a verde. É como se a espécie não existisse aqui antes. Isto não está correto. Isto aqui houve um engano. E, aliás, eu fui comparar com o mapa do Atlas anterior. Como podem ver, além de ocorrer no Gerês e nesta parte oeste do distrito de Vila Real e nestas serras, desapareceu foi aqui do litoral. Aqui, esta zona devia estar a vermelho. E esta zona, uma parte estará a verde, mas devia haver aqui bolinhas azuis que não estão. E aqui também no distrito de Aveiro e do Porto. Portanto, claramente houve aqui um engano e este mapa não reflete corretamente as variações. Eu, quando descobri isto, alertei a equipa do Atlas que produziu estes mapas. Não sei se isto vai ser corrigido ou não, mas achei que os devia alertar para o facto de que este mapa de variação do Papa Amoras não corresponde efetivamente às alterações. No entanto, o texto está correto, ou seja, o texto deve-se ter baseado no mapa anterior, que é o mapa de presenças, e que refere corretamente o desaparecimento aqui do litoral norte. Portanto, elas deixaram de ocorrer em zonas de baixa altitude onde ocorriam, particularmente aqui no distrito de Viana do Castelo. Mas pronto, fica aqui este alerta que, neste caso deste mapa, estas bolinhas verdes sugerem expansões que não existiram. Estamos quase a terminar. Vou-vos mostrar só este gráfico, que é o gráfico de frequência que aparece no site do eBird. Então, isto é a percentagem de listas completas que têm registro da espécie. Como podem ver, desde novembro até março, a percentagem está a zero, porque a espécie está ausente, está em África. Depois, no fim de março, começam a aparecer as primeiras, vão chegando mais ao longo de abril, e depois há aqui um pico em final de maio, início de junho, um pico de primavera muito pronunciado, que corresponde ao período em que os machos estão a cantar nas zonas de reprodução. Portanto, haverá aqui pelo meio algumas aves em passagem, em especial no mês de abril, mas este pico aqui tem a ver com a visibilidade dos machos a cantar nas zonas de serra, como Serra da Estrela, Serra do Gerês, Serra de Montezinho, outras serras do norte e do centro, em que esta espécie se reproduz, como eu disse, e em que os machos fazem o seu voo nupcial, cantam em cima das moitas, das árvores, até de cabos telefónicos, são bastante visíveis. Depois, em julho, a atividade vocal cessa, e eles ainda estão por lá, mas são menos conspícuos, estão mais discretos, portanto a frequência cai para 1%, e depois de repente há aqui um aumento enorme, aquela parte que eu referi, que a partir de meio de agosto começam a passar os migradores, é a passagem outonal, que atinge o seu auge aqui na segunda e na terceira semana de setembro, e a frequência chega quase aos 8%. Portanto, em meados de setembro é muito frequente nós irmos a qualquer lado e vermos papamoras 1, 2, 3. Portanto, primeiro pico dos machos a cantar, depois aqui uma depressãozinha por causa deles estarem mais discretos, e depois um pico mais pronunciado da passagem outonal, que começa a diminuir em outubro e praticamente cessa no início de novembro. Estamos mesmo a chegar ao fim, vou só aqui recapitular os aspectos mais relevantes que vimos nesta sessão. Então, o Papa Amoras vimos que tem uma área de distribuição como nidificante muito vasta, que apanha uma grande parte da Eurásia e alguns países do Norte de África. É uma ave totalmente migradora que inverna na África, na faixa tropical ou subtropical, principalmente no Sahel,
isto no caso da África Ocidental, portanto o Sahel é a principal área de invernada, e vimos com base nos dados históricos que em 1969 houve um colapso, um crash populacional no Reino Unido, em que a população de um ano para o outro caiu 77% de uma só vez. Ela tinha densidades elevadas de 12 machos por quilómetro quadrado, ou 12 casais, nunca recuperou para esses valores, portanto agora mantém-se a valores muito baixos, essa quebra deu-se toda num só ano. As causas apontadas, consoante diferentes artigos, são várias. Há quem aponte para o clima nas zonas de invernada, há quem aponte para o uso de biocidas, há quem aponte o aumento de pastoreio. Possivelmente, digo eu, será uma mistura destes fatores e se calhar até há outros que não foram estudados e, portanto, eu queria aqui de facto salientar este aspecto que, embora seja muito fácil invocarmos logo o clima para justificar quaisquer variações, é importante que não descuremos outros fatores e que vamos investigá-los como foi feita nesta análise sobre o impacto do pastoreio, porque às vezes há outros fatores que são igualmente relevantes e que temos que levar em consideração se quisermos contrariar estes declínios. Vimos também que a tendência populacional varia consoante os países, por exemplo, no Reino Unido caiu e nunca mais recuperou, nos Países Baixos tem estado a aumentar de forma consistente, na Suíça tem tido várias flutuações, até houve um pequeno crash nos últimos anos, e em Espanha está estável com pendor negativo. Em Portugal, infelizmente, não temos dados. Em Espanha vimos então que é mais comum na metade norte da península, que são as zonas de maior altitude, mas que está em diminuição em algumas áreas, e em Portugal vimos que nidifica na metade norte e depois há a tal população isolada na Serra de Monchique, no Algarve. Vimos que é mais comum nas terras altas, principalmente no norte, que aparece de passagem migratória em todo o país, sobretudo no outono, mas também na primavera, e quanto à tendência populacional em Portugal é desconhecida. Era isto que eu tinha para vos falar hoje, a propósito então desta situação, deste colapso populacional, que eu acho que é um caso de estudo e que nos alerta para a importância de monitorizarmos, porque desta vez aconteceu com os papamoras, amanhã pode acontecer com outra espécie qualquer e é importante que nós consigamos investigar bem as causas para podermos tomar as medidas adequadas. Muito obrigado pela vossa atenção. Terminamos aqui, eu fico à disposição caso haja alguma questão.